Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Trago hoje alguns cuidados que todo pregador precisa de ter, principalmente quem está iniciando e quer iniciar da forma correta. Então, um dos cuidados que eu trago aqui é nunca falar de você, ou não coloque você como o foco da mensagem. Você está em um local de destaque, você está com o microfone na mão, você é uma pessoa muito importante ali na hora da pregação, mas a mensagem precisa de ser maior do que o pregador. Se você ficar contando a sua história, a sua vida, vai chegar um dia que todo mundo vai saber da sua história e isso não vai ficar importante, isso não vai ficar interessante. Então pregue a palavra de Deus, foque no conteúdo da Bíblia. A pregação, a mensagem é sempre maior do que o pregador. Segundo item, tenha domínio do conteúdo. Um pregador precisa de dominar a Bíblia. Mas ele não precisa de ler a Bíblia de forma que todo mundo lê. Ele precisa de aprofundar no texto bíblico. É muito comum você encontrar pessoas que falam, eu já li a Bíblia 10, 20, 30, 100, 200 vezes. Existe isso sim. O problema é que muitas das vezes essas pessoas passam desapercebido por muitos textos. E é melhor você ler a Bíblia uma vez só e estar aprofundado no texto, imaginar o texto, mergulhar naquele texto, nas profundezas daquele texto ali, extrair tudo que aquele texto tem, do que você simplesmente ler a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5 vezes e ter pouco conhecimento. Não é uma maratona, é aproveitar, é alimentar, é degustar da palavra de Deus. Então, quando você tem conteúdo bíblico, você é um bom pregador. Por exemplo, você pode ser pós-doutorado em outras áreas. Só um exemplo aqui, nada contra. Se você faz direito, no curso de direito tem a matéria de oratória. Então você vai aprender a conversar, a lidar com o público, a fazer um discurso. Sim, isso não quer dizer que você será um bom pregador por isso. Pregador precisa de falar da Bíblia, da palavra de Deus, precisa falar de Deus, de Jesus. Ainda no item de dominar o conteúdo, que é dominar o texto, a palavra de Deus, a pregação da palavra, você vai descobrir 3 coisas. O primeiro é investigação, o segundo é revelação e o terceiro é inspiração. A investigação é isso aqui, ó. Você vem para pesquisa, você procura conhecimento bíblico, né? Tem recursos, né, de sobra. A gente tem que ter o dicionário bíblico, tem que pesquisar mesmo, você tem que ter uma fonte, você precisa de buscar conhecimento. Ah, mas eu posso baixar um texto da internet? Pode baixar ali um esboço. Sim, você pode baixar um esboço. O problema todo é que talvez o pregador que pregou na semana passada baixou o mesmo esboço. Então vão perceber que você não tem conteúdo. Se for para você ficar ouvindo pregação de pessoas que vai na internet e baixam um esboço, você mesmo pode ir na internet e baixar um esboço. Com 15 minutos você já está tranquilo. Não precisa de sair da sua casa para ir até a igreja. Um pregador precisa de esmiuçar, de aprofundar. Ele tem que investigar. Então, livros principalmente, muito cuidado com a internet, porque a internet é perigosa, ela pode te vender. Só que, além da investigação, tem a revelação. Cuidado, se você é uma pessoa que fica só investigando, só pesquisando, só lendo livro, comentários bíblicos e tudo mais, você vai acabar sendo uma pessoa muito teórica, muito cheio de coisinha e chato. Então você precisa da revelação, você precisa de ler o texto e falar assim, olha que coisa interessante, eu não tinha pensado nisso, isso aqui parece com aquilo, é por isso que em tal texto
diz estas coisas, e você começa a juntar as revelações da palavra, e isso vai aumentando o seu conhecimento, e você vai tendo aquela visão. Você precisa de ouvir Deus falar com você quando você estuda a palavra. Então o pregador precisa de investigar e ele precisa de ter revelação da palavra de Deus. E o terceiro item é a inspiração. A inspiração sabe quando você está, tipo assim, eu quero falar hoje sobre perdão. Vamos falar sobre perdão? Então, é só um tema que veio por alto aqui, isso não está anotado não, tá bom? Então, eu começo a pensar, vou falar sobre perdão. E eu preciso de levar a igreja a acreditar que Deus perdoa. E eu preciso de saber se eu preciso de levar a igreja a acreditar que Deus perdoa, ou se eu preciso de levar a igreja a pedir perdão. Então suponhamos que eu esteja numa situação, Deus quer falar específico com alguém, e essa pessoa sente que nunca vai ser perdoada, que blasfemou contra o Espírito Santo, que não merece o perdão. Então eu vou ter inspiração de Deus para falar ali. Eu tenho o tema que eu investiguei, eu tenho teoria, eu tenho a revelação porque eu busco uma intimidade com Deus, eu aprofundo nos mistérios de Deus e eu tenho uma inspiração para falar exatamente aquilo que Deus quer que eu fale. Então, se eu tiver inspiração, mas não tiver investigação e nem revelação, a minha palavra vai ser pobre. Deus pode me usar, mas vai ser assim uma palavra muito simples, muito pobre. Pobre no sentido assim de argumento. Se eu tiver só a investigação, eu vou ser teórico, meio chato. Se eu tiver só a revelação, eu posso ser um fanático. Mas se eu tiver esses três conteúdos, eu serei um pregador completo. Então, aí eu tenho a visão de que Deus quer falar com as pessoas no sentido de que Ele perdoa. Então eu vou trazer o exemplo, por exemplo, de Davi, Salmo 51, quando ele pede, purifica-me com isope. Então falando sobre a purificação, sobre o perdão, que Deus perdoou Davi, que Deus, comparando ali com Jeremias 18, com o vaso do oleiro, que o oleiro foi lá no chão, pegou os cacos e refez e fez um novo vaso. Tá vendo? Eu estou mostrando como Deus, ele pega coisas que já está perdida e traz de volta, como Deus não desiste dos cacos, né, dos pedaços de barro ali, não desiste de nós. Como Deus aceitou, perdoou Davi, Deus perdoa nós também. Eu posso trazer a questão do sangue de Jesus, porque se você pensa que você não merece ser perdoado, significa que você não percebeu ainda o valor, a preciosidade do sangue de Jesus. Então, se eu trago aqui o sacrifício de Jesus por mim e por você, você precisa de entender que você entre aspas, merece ser perdoado. A igreja precisa disso. Agora, se eu quero trazer um texto que Deus quer falar com a igreja ou com alguém, que essa pessoa precisa de pedir perdão, precisa de se humilhar, precisa de ir para o pó, para ir para a cinza, eu preciso da inspiração para saber o que é que Deus quer falar com a igreja, e eu preciso de revelação para saber onde esse texto aplica, e preciso de investigação para não pregar aquilo que todo mundo já falou. Outro item, seja simples. Você não precisa de falar palavras difíceis. Se você tiver observado até agora, eu não forcei palavras aqui. Não busquei palavras difíceis no vocabulário. Estou falando coisas simples, como se eu estivesse conversando frente a frente com você. Então não fique buscando palavras difíceis que você não consegue dominar. Se você tiver numa igreja mais simples, pessoal mais humilde que eu falo sem estudo, mais pobre, comunidade mais carente, aglomerados, eu prego nesses lugares também. Então você precisa de falar a língua daquele povo, de falar mais simples. Não tem problema, você não pode ficar falando difícil para as pessoas não entenderem. A pregação precisa de ser simples. Imagine Jesus pregando, o Rabone, o Rabi, o mestre falando, e ele pregava assim, olha, observe os lírios dos campos.
E ele comparando os lírios com Salomão. Olha que pregação simples e que está registrada, que o mundo todo hoje conhece. Ele pregando, olha, o semeador saiu para semear a semente. Coisas simples de falar. Então pregue coisas simples e coisas que vão ficar gravadas na mente das pessoas. Mas é preciso de ter conhecimento. Eu não estou dizendo que ser um pregador que prega simples é um pregador que não é investigativo. O pregador precisa de ter conhecimento. Por exemplo, eu estou pregando uma pregação que todo mundo conhece, João capítulo 9. Todo mundo conhece João capítulo 9. Eu já até usei esse exemplo aqui no canal. Mas se eu estou trazendo a pregação de João 9, então eu estou mostrando ali o texto. Olha, porque Jesus cuspiu ali e tal, fez lodo, colocou no olho do cego. Então quando eu mostro Jesus ali, abaixando na terra, cuspindo ali, fazendo lodo, colocando nos olhos de um cego, eu posso trazer exemplos, juntando lá no começo da criação, quando Deus fez o homem do pó da terra, como se Deus estivesse ali refazendo os olhos, as vistas daquele homem. Eu posso trazer questões, porque os judeus questionaram o motivo dele estar daquela forma. Quem pecou foi ele? Foi este ou foi os seus pais? Então eu posso trazer um conhecimento da época, como era a época. Eu posso investigar por que é que um paralítico, um aleijado, um cego, ficava ali daquela situação, como era tratado, como é que Roma tratava as pessoas com deficiência mental, que hoje nós chamamos de portador de necessidade especial. Por que é que eles estavam, como eles ficavam? Eles tinham autorização para pedir esmolas? Qual que era a situação? Então, se eu trago esse tipo de argumento, a minha pregação fica mais rica. É coisas que as pessoas do dia a dia não sabem, não buscam, não está escrito ali na Bíblia. Então, estou trazendo conteúdo investigativo, mas estou falando de uma forma simples que todos vão entender. Eu não estou me autopromovendo. Outra questão não se preocupe. Você está pregando a palavra de Deus e você não tem que se preocupar se a igreja está gostando ou não. É sério isso que eu estou falando aqui. Nós temos preocupação, a igreja tem que bater palma, tem que pular, tem que dar glória a Deus. O problema é que muitas das vezes eles pulam, batem palma, dão glória a Deus, falam em mistério, mas depois que termina o culto, ele esquece o que você pregou. Por exemplo, quando eu estou pregando e as pessoas batem palma, eu paro de falar, espero elas pararem de bater palma para depois eu continuar a pregação. Chega a um certo tempo que eles até percebem que as palmas estão atrapalhando a pregação da palavra. Então, não bate palma para mim. Não tem que aprovar o que eu estou falando. Se eu estou com conteúdo investigativo, se eu estou com conteúdo revelado, se eu tenho a inspiração, se eu tenho consciência do meu chamado, do meu ministério, da minha missão, eu não preciso de aprovação da igreja. Eu preciso só de pregar a palavra. Então, seja firme, pregue a palavra com amor, com cuidado, com zelo, mas não espere ser aprovado pela igreja. Não espere ser aprovado pelo homem. Eles podem abraçar você, mas podem te apedrejar também. O importante é agradar a Deus e não os homens. Isso é muito importante e faz parte da questão talvez da homilética. Cuidado com gestos. Se você observar um pregador inexperiente que está começando o ministério, ele prega e ele fica como se fosse um passarinho na gaiola. Ele anda para lá, ele anda para cá, ele anda para lá e anda para cá. Eu também ando quando eu estou pregando. Eu ando. Eu vou no ponto, eu chamo as pessoas para olhar para mim, eu vou para o outro ponto. Para que eu faço isso? Para as pessoas ficarem atentas, para elas ficarem ligadas. Se elas estão olhando eu movimentando ali, elas estão também focadas no que eu estou falando. Se eu ficar muito parado, isso pode trazer um certo incômodo. Mas é provado cientificamente que quanto menos conteúdo a pessoa tem, menos intelectual ela é, mais gestos ela faz. Então, um pregador que faz muito gesto é porque ele
está tentando buscar as palavras, ele não tem argumento aqui, está tentando lembrar de alguma coisa, tá? Então, cuidado com gestos. E gestos, é muito comum o pregador fazer gesto até mesmo feio. E eu já vi pregador, né, homem de Deus, fazendo até gesto imoral, indecente, na verdade, indecente. Por que que ele fez isso? Porque estava, tipo assim, ligado na mensagem, desligado dos seus gestos, mas acabou fazendo gesto indecente por um bom tempo dentro da igreja. Então isso é complicado. Um outro ponto, cuidado com chavões. Cuidado com aquilo que você anda falando e anda repetindo. Não é errado dar glória a Deus, aleluia. Pelo contrário, você deve glorificar a Deus o tempo todo. Só que quando você estiver pregando a palavra de Deus, você não precisa exatamente de ficar glorificando. Aquele momento ali é momento de pregar a palavra, é momento de trazer um alimento para a igreja. Então, se você fala tipo assim, porque Jesus é amor, glória a Deus e aleluia, e ele um dia vai voltar, glória a Deus e aleluia. E se glória a Deus e aleluia, chega um certo tempo que ele começa a meio que misturar com o texto, e uma pessoa um pouquinho mais atenciosa vai saber que você não tem muito conteúdo. Esse glória a Deus e aleluia é quase que tipo assim, um impulso para você lembrar do que você vai falar depois. Então, evitem de ficar repetindo palavras, até mesmo glória a Deus, aleluia. Pode glorificar a Deus o dia todo, na sua casa, no trânsito, no seu serviço, mas na hora da mensagem é preciso de você moldar. Fale só de vez em quando, não fale o tempo todo, tá bom? E cuidado com palavras torpes. Por exemplo, eu sei que falar desgraça não é uma coisa assim, um palavrão. É uma coisa comum, uma coisa que não tem graça, simplesmente não tem graça. Mas eu não preciso de ficar falando desgraça o tempo todo no microfone. Estou falando aqui só para ilustrar. É feio. E toma cuidado, porque às vezes está uma pessoa na igreja lá que não tem conhecimento disso, ou que tem conhecimento disso. Se a pessoa não tem conhecimento, vai ficar meio que horrorizada. Não, mas que pregador boca suja. E se a pessoa tiver muito conhecimento, vai assim, não precisa disso. Isso está exibicionismo, está tentando parecer que... Então é feio. Fale simples. Fale de Jesus. Fale de Deus. Evite palavras desnecessárias. Evite falar palavrão. Evite falar gírias. Isso pode queimar o seu filme. É claro que dependendo da situação, se você estiver, por exemplo, pregando para um grupo de jovens, você pode falar assim de uma maneira mais assim desinibida, mais brincalhona, não tem problema. Só que você precisa de saber que você não está ali para agradar o jovem. Você está ali para fazer para fazer a vontade de Deus. E não é as pessoas que têm que... E não é você que tem que se moldar às pessoas. São elas que estão procurando diferença, mudança de vida, mudança de comportamento. Se você agir do jeito que elas estão agindo o tempo todo, isso pode parecer que não faz diferença ser crente. Elas esperam sim que um crente seja alguém diferente, que é moldado nas suas palavras. O apóstolo Paulo diz que ele fez de sábio para com os sábios, de tolo para com os tolos. Então eu posso, com muita sabedoria, com muito cuidado, me moldar alguma das vezes, mas eu tenho que tomar cuidado para não ficar ridículo. E por último, porque é quase que uma redundância, e a comunhão com Deus? Você não falou. Olha, comunhão com Deus não é algo que o pregador especificamente precisa. Toda a igreja, todo cristão precisa de ter comunhão com Deus. O pregador precisa de inspiração. Ele precisa de aprofundar nos mistérios de Deus. Mas a comunhão é algo que todo mundo precisa, tá bom? Se você tiver algo que acha que é muito importante, pode escrever nos comentários para ajudar as pessoas que vão ler os comentários aí, né? Às vezes eu deixei de falar algo aqui que para você é muito importante. Então escreva aí e dê o seu joinha para ajudar o nosso trabalho aqui, como agradecimento.
Se inscreva caso ainda não seja inscrito. Um forte abraço. Até o próximo vídeo com mais estudos, com mais dicas da Palavra de Deus.